Assim, ele teve que correr para salvar sua vida, porque ser atingido pela motosserra significaria morte certa. Lane queria que ele lutasse como fez com Eric, mas ele disse que os dois eram muito diferentes. Ele então se viu encurralado e sacou sua massa para afastar a motosserra, mas depois desistiu e fugiu da arena irritando todos os espectadores. Quando voltaram, Kon disse que todos os três estavam tentando usá-lo para ganhar dinheiro. Ele estava apenas com saudade de casa e sentindo pena de si mesmo para conseguir um pouco mais de atenção deles, mas eles o arrastaram para fora para lucrar. Alguns dias depois, o grupo passou por um castelo abandonado e decidiu passar a noite lá. Na manhã seguinte, quando partiram, Kon continuou reclamando de dores nas costas por ter dormido naquele castelo abandonado. De repente, uma bola de canhão foi disparada contra eles, e Lane conseguiu fazer o grupo desviar. Eric viu que o disparo tinha errado, mas pelo menos foi um bom movimento inicial. As tropas de Eric então avançaram, e Lane e Kon ficaram para detê-los. Eric então chegou e duelou com Kon. Mas a explosão do choque de suas armas causou uma explosão que fez todo o grupo de Kon cair de um penhasco. Lane pulou atrás do grupo, e Kon logo recuperou a consciência. A princesa e Lane estavam seguros, e eles também descobriram que Cabelo Preto havia caído aqui com eles. No lado de Eric, eles haviam capturado Maria e a levado de volta ao acampamento para interrogatório. Maria continuou agindo como uma idiota e louca por rapazes, para deixar o lado de Eric complacente, ganhando tempo para o lado de Kon agir. O lado de Kon tinha amarrado o Cabelo Preto, e ele não revelaria nada, então a princesa foi pisar nele algumas vezes, mas Kon a impediu porque esse método não funcionaria em um masoquista. Maria estava agora sendo interrogada, mas continuava mostrando sua natureza boba e apaixonada para impedir que o lado de Eric obtivesse qualquer informação dela. Cabelo Preto também decidiu manter a boca fechada a todo custo, mas quando Kon começou a conversar e a perguntar se havia alguém além de Eric mais forte do que ele disse que só perdeu para Eric, enquanto os outros três tinham fraquezas. Um era fraco para mulheres, outro era alcoólatra e a outra era ingênua. Então, de repente, Kon descobriu as fraquezas dos outros três. Ele apenas se arrependeu de não conseguir enganá-lo para obter informações sobre o canhão. Kon então encontrou uma maneira de lidar com o lado de Eric, já que eles poderiam estar mantendo Maria. A equipe de patrulha de Eric então voltou e relatou que havia encontrado o Cabelo Preto amarrado na floresta, com um bilhete preso em suas costas. Eric leu e soube que Kon havia marcado um encontro para resolver tudo. Eric então liberou Maria como um gesto de boa vontade, e Maria percebeu que Eric era muito semelhante a ela. Maria olhou para baixo e Eric ficou surpreso e disse para ela sair rapidamente. Maria então voltou para aquele castelo abandonado e reuniu-se com o grupo de Kon. Ele disse a Maria para ajudar a se preparar, porque precisava receber o grupo de Eric. Eric e seu pessoal então chegaram ao castelo e decidiram atacar. Kon havia desenhado setas para orientação, e Eric a seguiu até uma sala com uma cadeira de exercícios. Cabelo Preto correu animadamente para experimentá-la, acionando uma armadilha que esmagou o seu pé. Indo um pouco mais à frente, havia uma revista na frente deles. Todos sabiam que era uma armadilha, mas Cabelo Vermelho avançou e, embora ainda tentado, ele a pegou e recuou pensando que tinha escapado. Mas então uma bacia de ferro caiu em sua cabeça. Na sala seguinte havia uma pilha de álcool, mas Cabelo Vermelho estava muito sóbrio quando atirou e quebrou tudo para que o loiro não caísse na armadilha. As pessoas de Eric continuavam caindo em armadilhas no castelo. Eric e seus 4 assistentes então chegaram à sala final e foram encharcados com um monte de lubrificante por cima. Kon continuava provocando Eric e fez todo o grupo cair. Eric agora queria que ele saísse e o enfrentasse adequadamente. Ele obedeceu e saiu, ameaçando Eric que se desse mais um passo, tudo explodiria. Mas Eric usou sua espada e lançou um golpe de longe para destruir tanto a princesa quanto Kon. Todos então pensaram que Kon e a princesa estavam mortos, então se viraram para sair. Pat então acordou nos escombros e realmente pensou que ambos estavam mortos. Nos dias seguintes, o pessoal de Eric também monitorou cuidadosamente Maria e Lane para ver se tinham algum movimento em comum. Cabelo Vermelho e Loiro os viram ir a uma estalagem e ficar lá. O motivo pelo qual o lado de Eric ainda estava desconfiado era porque Kon era originalmente muito astuto, mas agora ele morreu tão facilmente, o que não estava certo. Loiro estava originalmente seguindo para garantir que Cabelo Vermelho não negligenciasse secretamente seu dever para brincar com as moças aqui. Naquela noite, ambos observaram que Maria e Lane não tinham movimentos suspeitos. Na manhã seguinte, Lane e Maria ainda estavam no quarto.
E Loiro e Cabelo Vermelho continuavam discutindo porque Cabelo Vermelho queria se divertir enquanto estava de serviço, mas claro, Loiro não concordaria. Eles então viram Lane e Maria saírem, então o seguiram. Enquanto seguiam, viram os dois se separarem, então cada um seguiu um alvo. Cabelo Ruivo seguiu Lane e notou que ele parecia ainda não saber de nada. Lane então foi a um café e encontrou um homem lá. Lane deu dinheiro a essa pessoa e depois eles seguiram seus caminhos separados. Cabelo Ruivo decidiu seguir este novo homem montanha acima. Devido ao nevoeiro espesso, Cabelo Ruivo logo perdeu de vista aquele homem. Mas ao seguir a direção que o homem tomou, Cabelo Ruivo descobriu um cemitério. Quando ele voltou, Loiro relatou que ambos tinham retornado à pousada. E ao ouvir que Cabelo Ruivo havia perdido seu alvo, Loiro zombou dele, chamando-o de patético. Cabelo Preto e Cabelo Azul agora se sentiam um pouco entediados porque tinham perdido um inimigo que os motivava a lutar. Todos achavam que Eric sentiria o mesmo, mas quando Eric entrou na tenda, caiu na gargalhada. Era o terceiro dia que Cabelo Ruivo e Loiro estavam monitorando Lane e Maria. O dia todo, Lane e Maria quase não faziam nada além de ficar na pousada, deixando Loiro e Cabelo Ruivo entediados. À noite, Cabelo Vermelho sugeriu sair para investigar sobre o homem que ele havia perdido antes. A princípio, parecia que ele realmente ia conseguir informações, mas então voltou a seus velhos hábitos e entrou em um bar, divertindo-se com uma garota até ficar completamente bêbado no bar a noite toda, sem voltar. No quarto dia, Cabelo Vermelho foi socado pelo Loiro e confinado ao quarto até o final da missão de monitoramento. Durante todo aquele dia, ainda não houve movimento, até que naquela noite, Cabelo Ruivo viu Maria sair, então a seguiu imediatamente. Ele seguiu Maria até um bar e pensou que este seria o lugar para encontrar Con e a princesa novamente, mas Maria veio aqui simplesmente para beber e afogar as mágoas. Cabelo Ruivo, sentado atrás, também teve que pedir bebidas continuamente. Tanto ele quanto Maria continuaram bebendo até que Cabelo Ruivo ficou bêbado primeiro. Mas Maria ainda não mostrava sinais de estar embriagada. Incapaz de aguentar, Cabelo Ruivo foi voluntariamente sentar-se com Maria e disse diretamente que não tinha intenção de brigar. Então, Maria não precisava sacar sua arma. Maria disse que tinha perdido e não podia cumprir uma missão importante, então agora a única saída era beber para esquecer. Mesmo que eles monitorassem por quanto tempo fosse, o lado de Maria sabia desde o início. No entanto, mesmo que eles monitorassem, não adiantava, porque agora Maria e Lane só podiam fazer o que podiam. Maria então saiu e socou o Cabelo Ruivo uma vez, como vingança por terem matado a princesa e Con. Na manhã seguinte, Cabelo Ruivo disse ao Loiro para fazer as malas e voltar, porque as palavras de Maria pareciam verdadeiras. Mas então, de repente, Cabelo Ruivo lembrou que Maria sabia que eles estavam monitorando desde o início. Então se virou para verificar e encontrou Lane e Maria tinham partido. Eles foram apressadamente verificar, e então o Cabelo Ruivo lembrou do cemitério de antes, então arrastou o Loiro para ver. Mas quando chegaram lá, viram apenas Lane e Maria realizando um funeral para 2 caixões. Portanto, Loiro e Cabelo Vermelho acharam que Con e a princesa estavam realmente mortos, então decidiram terminar a missão e voltar. Depois daquele dia, Maria e Lane tinham partido, e de fato, Con e a princesa ainda não estavam mortos. Em seguida, encontramos uma garota chamada Miranda. Ela é uma pessoa alegre, animada e um pouco hiperativa. Ela foi conclamar com seus pais que o cabelo dela estava um pouco ruim hoje, e ela tinha medo de que os outros vissem ela como feia, mas seus pais a consolidaram. Então, ela decidiu visitar a avó. Embora seus pais não achassem que isso fosse uma boa ideia, ela ainda decidiu visitar a avó. Sua mãe estava prestes a dizer algo quando seu pai a interrompeu. Quando Miranda saiu, foi avitada pelos aldeões, e parece não perceber isso. Con estava agora sentado arrogantemente sobre seu plano perfeito para fingir sua morte. A verdade era que antes, eles tinham usado o grande espelho naquele castelo para refletir e enganar o grupo de Eric. Além disso, os talentos de atuação de Lane e Maria, junto com aquele enterro falso, foram o toque final. Tendo despistado o grupo de Eric, eles agora podiam confiar em não serem mais incomodados. Con então, de repente, teve uma forte dor de barriga, sem entender o que estava errado com ele, pois não tinha comido nada estranho e não sentia a necessidade de ir ao banheiro. Quanto a Miranda, ela tinha ido à casa da vovó e fez a avó engasgar com um bolo. Ela aproveitou a oportunidade para limpar a casa, para que a avó não fosse invadida por bactérias. Sua avó tentou alcançar o copo de água ao lado, mas foi atingida pela vassoura de Miranda e desmaiou. Ela então saiu e acidentalmente esbarrou no grupo de Con.
A flecha do Cupido atingiu Miranda e deu a ela uma visão sonhada de Kon. Ela achava que eles eram feitos para um outro, e quando ouviu que ele estava com dor de barriga, viu isso como uma doença terminal. E achou que esta história de amor era trágica, pois ele estava prestes a deixar este mundo. Ela não aceitava isso. Então, seguiu Kon. Ele estava agora sendo levado para ver um médico, quando Miranda o seguiu e começou a imaginar como se ela e Kon tivessem tido uma bela história de amor por muito tempo. E agora fosse a hora de se separarem. Então, ela acreditou que um tapa ajudaria Kon a despertar. Ela correu e socou no rosto de Kon repetidas vezes e depois fugiu acreditando que ele não seria mais negativo sobre a vida. Kon então voltou para reclamar ao grupo sobre estar sendo espancado. Todos achavam que ele devia ter feito alguma coisa a alguém para ser espancado, mas ele não tinha feito nada. Então, depois disso, Maria teve que ir com ele ao médico e Miranda imediatamente identificou Maria como sua rival no amor. Além disso, ela via Kon como um homem astuto que enganou seus sentimentos. Então empunhou uma grande espada e correu atacar Kon. Ele por sorte desviou, mas ela caiu e então estendeu a mão para segurá-la. Mas então ela viu o problema de roupa de Maria, chamou Kon de canalha e correu embora. Ele então conseguiu ver o médico e soube que tinha apenas uma leve intoxicação alimentar. Ele então saiu e foi questionado por Maria sobre a garota de antes, mas ele realmente não sabia de nada. No caminho de volta, Miranda mais uma vez pensou que tinha sido precipitada em atacar Kon e viu sua promiscuidade como uma forma de desistir dele e encontrar uma nova felicidade. Então, ela voltou a atacar Kon. Ela queria que Kon se expressasse para ela, mas ele nem entendia a que ela estava se referindo. Ela então virou-se de costas para esperar que ele se expressasse, mas ele fugiu. Ela jogou uma faca na sola do sapato dele para impedir que escapasse e declarou um desafio a ele. Em seguida, foram para um campo de grama para duelar sobre a testemunha do grupo de Len. Miranda então abriu primeiro e avançou rapidamente. Enquanto lutava, ela afirmou que ela e Kon já se conheciam antes e até tinham uma bela história de amor. E agora ela estava pronta para reiniciar essa história de amor. A princesa, ao ouvir isso novamente, começou a suspeitar de Kon, embora ele tentasse explicar que não conhecia essa garota de forma alguma. Ele então foi dominado por Miranda e teve que abaixar a cabeça em derrota. Ela achou que um fraco como ele não era digno de ser seu amante, então desistiu. De volta ao grupo de Kon, Len estava agora indo alugar um barco para chegar ao próximo lugar, mas foi cobrado a mais. Então ele recusou alugar e voltou zangado. Quando ele voltou ao grupo, Kon se perguntou por que Lane era tão mesquinho quando tinha dinheiro suficiente para alugar o barco inteiro, mas ele só concordou em ir quando não fosse cobrado em excesso. Então todos pensaram que deveriam simplesmente dar a volta em vez de ir rapidamente pelo mar. Kon concordou porque queria saber a maneira mais rápida de voltar possível, mas entre dar a volta e ir pelo mar era apenas uma diferença de 3 dias. Então todos o aconselharam a dar a volta com eles, porque na estrada poderiam encontrar muitas coisas interessantes. Eles então se separaram para comprar coisas e concordaram em se encontrar aqui, em 1 hora. Kon se separou para encontrar um banheiro, porque precisava se aliviar. De repente, ele encontrou um dos subordinados de Eric, mas como estava bêbado, achou que estava vendo o Kon errado. Quanto a Kon, depois de um tempo, ele ouviu a voz de alguém. Ele seguiu o som e foi verificar, então descobriu Pat relatando algo para alguém. Pat acabou de guardar o dispositivo de comunicação e se virou para ver Kon parado atrás dele. Pat fingiu não saber de nada, mas ele está muito certo do que viu. Ele sacode Pat com muita força, fazendo ele desmaiar de repente e vomitar nele. Depois disso ele vai se lavar. E a pessoa de cabelo verde e outra pessoa sob o comando de Eric o veem, mas eles ainda acham que ele pode apenas ser uma ilusão. Ele então ouve distintamente a voz do Pat, culpando-o por fazê-lo vomitar daquele jeito. Ele então força o Pat a revelar o que realmente é, mas Pat considera que ele é apenas uma criança e acha que ele não pode fazer nada. Ele então decide fazê-lo experimentar algumas atividades de BDSM, fazendo-o se render. Então dá a ele um enigma para resolver sozinho. Após o Pat resolver, o significado da frase diz que o Pat é seu pai. O Pat também afirma isso, mas obviamente ele não aceitará, porque ele e Pat são espécies diferentes. Então Kon inventa uma história de que quando ele nasceu, houve uma grande festa, mas uma bruxa maligna ficou zangada porque não foi convidada para a festa, então ela o amaldiçoou. O Pat afirma que se levantou para protegê-lo, e é por isso que se transformou nesta forma. Ele não acredita nisso, porque parece um conto de fadas.
Mas a história continua dizendo que, à medida que crescia, ele parecia uma senhora. Certa vez, enquanto jogava bola, ele deixou a bola cair em um lago. Um sapo falante veio e ofereceu ajuda, e queria ser amigo dele. Naquela noite, o sapo voltou e quis que ele o beijasse. Mas ele já sabia o final da história. Então o Pat finge ser velho e senil. Ele ainda não acredita nisso, então ameaça transformá-lo em molho de tomate se continuar se gabando. Sem escolha, ele finalmente lhe diz diretamente que ele é o escolhido, e foi dado a responsabilidade de seguir, vigiar e dar conselhos quando necessário. Ele ainda não acredita no que ele diz. Algum tempo depois, outro membro sob o comando de Eric está lendo um romance quando de repente vê Line e Con sentados em uma carruagem, mas pensa que está apenas imaginando coisas. Nesse momento, ele continua falando sobre como um animal de estimação pode falar a língua humana, mas na frente de todos, ele ainda age e faz todos pensarem que ele está muito iludido e precisa ser levado à capital em breve para curar sua doença. Ele sabe que está sendo visto como um tolo, e o animal de estimação continua provocando-o para fazê-lo parecer ainda mais louco na frente de todos. Sabendo que não pode argumentar, ele decide pregar uma peça no animal doméstico. Ele admite que estava errado ao tentar provar que o animal podia falar a língua humana, e não mencionará isso novamente. Mas agora, ele diz que notou que o animal de estimação tem agido de forma estranha ultimamente. Ele sugere ajudar o Pat a encontrar um filhote de esquilo, arranjando-lhe um par. Ele pressionou o rosto do Pat contra a janela de vidro e fez com que ele escolhesse entre uma ovelha ou um gato. Mas, pensando que foi longe demais, ele traz um camundongo sem pelo como outra opção para o Pat. O animal de estimação corre para a cabeça da princesa e diz que ele está sendo estranho, mas a princesa sugere que o bicho de estimação pode estar doente porque é época de acasalamento e ele não está procurando um parceiro. Então, ele propõe castrá-lo para curar sua doença. Ele traz uma espada e diz ao animal para aguentar porque ele só precisa de um golpe. O animal de estimação tenta fugir e continua gritando. E agora, a princesa percebe que ele tem falado a linguagem humana o tempo todo. Ele agora teimosamente se recusa a acreditar e insiste em castrar o animal. Eric passa e pega Con tentando castrar o animal, surpreso porque pensou que ele estivesse morto, mas decide fingir ser surdo e agir como se não tivesse ouvido nada. Logo depois, o grupo dele chega a um castelo móvel. Este castelo usa magia para se mover diretamente para a capital. Enquanto isso, o governante atual encontrou alguém que é o ministro das Relações Exteriores, que também é a pessoa que vai se casar com a princesa. O ministro ouve sobre a princesa ser assassinada, mas o rei acredita que sua meta ainda está viva porque ela tem muita sorte. Ele então se vira e vai embora, e podemos ver que ele tem uma memória bastante inconsistente, às vezes se lembrando e às vezes esquecendo. O ministro, ao ouvir que a princesa está ainda viva, decide enviar alguém para investigar e punir os rebeldes se for verdade que a princesa está viva. O grupo então chega à capital real, e eles terão que subir a torre por mais um tempo para se encontrar com o rei. No entanto, este processo é bastante rápido, porque há um elevador que transporta a família real até lá. Ao entrarem no salão, todos veem um grupo de pessoas idosas lá. Estes são nobres relacionados à princesa e parecem ansiosos para tomar o trono. Ao se encontrar novamente com o rei, a princesa pede uma audiência e, de fato, ele é uma pessoa que esquece rapidamente, esquecendo as coisas assim que as diz. Se não fosse pelo cortesão ao seu lado lembrando-o, ele mal se lembrava de qualquer coisa. A princesa então recebe uma máscara ou uma espécie de coroa para usar na cerimônia de casamento. Quanto a Con, deve ir ver o astrólogo no oeste para encontrar o caminho de volta para a cidade do céu. Ele então ouve o rei falando sobre ele ter algum tipo de destino, mas antes que possa explicar claramente, ele sai devido a um acidente em suas calças. Ele então se retira com o grupo da princesa e a princesa agora tem que ir para a casa do seu noivo. Portanto, ele terá que encontrar seu próprio caminho para a Torre Oeste. Infelizmente, há dezenas de torres no oeste, então ele precisará pegar um mapa para ir sozinho. Ele diz que se encontrar um caminho, sairá imediatamente, sem se despedir deles, mas eles estão preparados para isso porque não podem mais depender dele. Ele então tenta encontrar o caminho sozinho e realmente se perde. Ele, por sorte, encontra o bichinho novamente, e ele informa que esta é a área escura onde criminosos fazem negócios, então ele veio aqui para fechar alguns acordos. Ele admite que o tratou mal muitas vezes e pede sua ajuda para encontrar uma saída daqui.
Ele então segue as instruções do Pat, movendo-se de um lugar para outro. Enquanto caminha em um pequeno túnel, ele descobre uma organização rebelde. Então o Pat tira máscaras para ambos usarem e evitarem ser reconhecidos. No entanto, ele logo é descoberto pelo líder desses rebeldes. O líder conta sobre seus objetivos e vê o preenchimento dele da razão como uma desculpa para eliminá-lo. Ele foge e encontra outro grupo de rebeldes, mas estes são amantes de animais. O líder também o descobre, fala sobre seus ideais e vê isso como uma razão para eliminá-lo. Ele foge novamente e encontra outra organização rebelde, mas esta é para pessoas trans. Ele novamente ouve seus ideais e então é perseguido. Ele conseguiu correr para fora, onde os líderes das 3 facções se reuniram e decidiram lutar entre si pelo direito de governar o reino de forma autônoma. Ele aproveita a oportunidade para escapar e mais líderes de organizações rebeldes saem para lutar entre si. Ele e o Pat finalmente chegam à Torre do Astrólogo. Quando ele chega, encontra o astrólogo, mas ele não sabe como chegar à Cidade do Céu. De repente, uma voz ecoa, dizendo ele ir para a casa do noivo da princesa, onde encontrará um caminho para a Cidade do Céu. Ele não gosta desse jeito indireto, então corre para lá, mas a figura desapareceu, e acima estava, de fato, a Cidade do Céu. Na manhã seguinte, ele volta para encontrar a princesa, e ela pensa que ele veio para se despedir, mas ele diz que quer continuar com o grupo. Line e Maria retornam neste momento, e outra pessoa é enviada para apoiar o grupo na próxima jornada. Os 3 personagens reunidos aqui parecem familiares. Bom, os espectadores reconhecem, mas os personagens no filme não. O grupo então segue o Homem de Bigode para a aeronave do ministro para ir ao território dele. As organizações rebeldes, ao saber que a princesa está viva, sabem que devem realizar seu plano em breve e atacar o país de muitos lados e em muitas áreas, pois agora estão totalmente preparadas para o plano. Eric, agora sabendo que Con ainda está vivo, convoca pessoas para virem à capital para acertar as contas pela decepção anterior. Con agora está sentado em um canto refletindo. Ele percebe que uma vez que chegarem ao destino, sua jornada terminará e eles não terão mais razão para ficarem juntos. Mas ele ainda se preocupa com a princesa porque parece que ela não gosta desse casamento. No entanto, Line já levou a princesa para um local seguro. Ele se pergunta onde está a princesa e Line estava ensinando etiqueta de casamento com Maria. Enquanto isso, a pessoa de cabelo verde se infiltrou no palácio porque anteriormente Eric foi suspenso e não teve permissão para marchar até aqui. Embora Eric tenha sido suspenso, a pessoa de cabelo verde não quer ficar ociosa. Ele quer lidar com a princesa pessoalmente antes que os superiores ajam. Nesse momento, a princesa estava ouvindo Maria elogiar constantemente o ministro, o que era bastante irritante, porque ela sentia que todos estavam se comportando da mesma forma. Enquanto isso, o cabelo verde tinha encontrado o quarto de Con, e começou a vê-lo fazendo coisas que pareciam tolas, e especificamente pulando no colchão, vestindo apenas shorts depois sentado com a bunda voltada para a janela e regando o círculo de dragão abaixo. Ele correu para parar essas ações, mas ainda se lembrou de usar uma máscara para esconder sua identidade. Con havia perguntado sobre o futuro marido da princesa, mas Cabelo Verde nunca tinha conhecido essa pessoa antes, então ele não sabia. Con realmente queria intervir nesse casamento. Ele então percebeu que o homem à frente dele era bastante familiar, mas foi abatido por Cabelo Verde com uma bala. Cabelo Verde então saiu enquanto o ministro ouviu a notícia de que havia um intruso no navio. O ministro sabia que o intruso era alguém do lado de Eric e tinha certeza que vieram aqui para assassinar a princesa, então decidiu ignorar. Cabelo Verde então passou e viu Line brincando com um gato imaginário, então ele correu para dentro. Line agora também perguntou a Cabelo Verde sobre como o ministro geralmente trata os serventes, porque ele estava começando a se preocupar com esse casamento da princesa. Mas assim como Line achou que Cabelo Verde parecia familiar, o destino foi o mesmo de Con quando levou uma bala. Cabelo Verde passou por Maria e a chamou para parar e conversar. Maria começou a dizer um monte de coisas que Cabelo Verde não conseguia entender, e quando Maria achou que aquela máscara parecia familiar, ela também levou um tiro imediatamente. Pat não conseguiu escapar desse destino também. Ao entrar na sala da princesa, ela reconheceu o Cabelo Verde, e ele também imediatamente informou que havia lidado com todos os seus guarda-costas. Cabelo Verde viu que a princesa era tão nobre que estava disposta a se sacrificar para salvar o mundo, mas ela se sentiu incomodada e ameaçou lidar com ele. Não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar para a parte final dessa aventura.